Meus amados irmãos e amigos, eu quero desejar-lhes um feliz dia, debaixo da graça, da misericórdia de Deus, que o Espírito do Senhor esteja te guiando, esteja te guardando, te fortalecendo e dando a graça de vencer mais um dia sob a orientação dele, mediante a sua palavra. Eu quero falar nesta mensagem sobre o poder das Escrituras. Nós temos um texto a ser lido em Atos, no capítulo 8, versículo 35, escute o que Lucas escreveu, o seguinte: então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhes anunciou Jesus, o Cristo. Eis aqui um homem que precisava muito do Evangelho. Eis aqui um homem que precisava muito compreender o que estava lendo. Trata-se do eunuco que, abrindo as Escrituras, especialmente no capítulo 53 de Isaías, ele lia sobre o sacrifício crucial do Senhor Jesus. E Filipe, naquele momento, aproxima-se dele e pergunta: entendes o que estás lendo? Ele disse: não, porque ninguém me explicou. Então, naquele momento, a Bíblia diz que Filipe, o evangelista do Senhor, abriu a sua boca, baseado nesta escritura, lhes anunciou Jesus. E, obviamente, também a salvação que está em Jesus, o Cristo. Aquele homem se converte, aquele homem é batizado, e até hoje, os rastros do Evangelho, os rastros do poder dessas escrituras que ele lia, ainda hoje é muito vívido na região da Etiópia. Ainda hoje é muito visto por todo o mundo. Ele, Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhes anunciou Jesus. Isso é muito profundo. Portanto, as escrituras é a base por onde se começa anunciando Jesus. Não há uma outra maneira de anunciar Jesus a não ser pelas Escrituras. As Escrituras, digo eu, esse conjunto de livros escritos divinamente por homens movidos pelo Espírito Santo, para trazer a nós as revelações dos pensamentos íntimos do coração de Deus, aquilo que ele queria que soubéssemos. E só neste livro, só nestas escrituras, Deus se revelou a nós. Portanto, isso é muito profundo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho desse conjunto de princípios, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele está dizendo o Evangelho para referir-se aos princípios, a um conjunto de princípios bíblicos. Quer dizer, o nascimento, a morte, a ressurreição, a ascensão, a entronização e a volta de Jesus para nos buscar. É um conjunto de princípios que nos norteiam quando nós estamos diante deles. Por isso, Paulo é muito claro em dizer: eu não me envergonho desse conjunto de princípios, não me envergonho do Evangelho, das Escrituras, porque eles ou elas são o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Creia agora. Você está diante das Escrituras, você está diante dos princípios de Deus, você está diante da palavra escrita e pregada. Jesus, quando quis que o poder do Evangelho, o poder desse conjunto de Escrituras fosse difundido e conhecido por todo o mundo, ele chamou os seus discípulos logo após a sua ressurreição, no capítulo 16 de Marcos, versículo 15, ele disse para os discípulos: portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e fazei conhecido as Escrituras. Fazei conhecido esse poder que salva. Portanto, as Escrituras, elas em si é o poder de Deus
porque as Escrituras representam o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus, em forma de palavras, em forma de frases, em forma de escrita. Isso que nós estamos lendo, isso que nós estamos examinando. Queridos, é verdade que os livros têm um poder muito grande, os livros seculares têm um poder muito grande na vida de todos nós. Ai de nós se não fossem os livros, ai de nós se não fossem as escolas que têm mudado a mente, têm inculcado uma cultura diferente, têm inculcado uma sabedoria secular na nossa mente, na nossa cabeça. A partir daí, os nossos olhos foram abertos. As escolas tiveram, por assim dizer, o papel de abrir a nossa mente para um conhecimento totalmente secular nas áreas do doutorado, do mestrado. Hoje conhecemos tantos PhDs, não é verdade? Pessoas que se formaram e que hoje são especialistas em defenderem uma tese. Olha, isso é lindo demais, a gente poder conversar com advogado renomado, a gente poder conversar com um cientista renomado, a gente poder conversar com pessoas que se formaram e que hoje são profundamente conhecedores da matéria ou da tese defendida por essas pessoas. São os PhDs. Porém, nós precisamos entendermos que as escolas, por mais eficientes que elas sejam, por mais úteis e necessárias que elas sejam, na verdade, elas nunca puderam formar ninguém para a glória. Nunca puderam formar alguém para o céu, para viverem com Deus, para estarem na presença de Deus. Paulo disse a Timóteo, as sagradas escrituras, as palavras de Deus, te fizeram sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Portanto, é importante observarmos aqui, dentro desses princípios, desse conjunto de princípios, pessoas que se prepararam, ou seja, o objetivo dessas palavras escritas na Bíblia, nos preparar para a glória eterna, muito embora, repito, as escolas sendo muito eficiente e extremamente necessária na vida de todo ser humano que vem a este mundo. Sem este conhecimento, nós seríamos totalmente ignorantes. Mas eu estou falando de um conhecimento que está acima daquele que nós recebemos nas escolas, de uma sabedoria que não é daqui, de uma sabedoria que não é terrena, que ninguém no mundo, nem um mestre nesse mundo pode ensinar a nós. Só as Escrituras Sagradas, porque ela é a mente de Deus. E o Espírito Santo, como professor, pode transmitir para nós a mente de Deus, os segredos da mente e do coração de Deus, e isto você e eu só podemos entender e ver através das Escrituras Sagradas, através da palavra de Deus escrita. Salomão, o rei de Israel, o homem conhecido na Bíblia como o mais rico, mas também o mais sábio, ele deu alguns conselhos ao seu filho, e eu gostaria de ler esses conselhos dados por Salomão a seu filho, e está registrado no capítulo 4 de Provérbios, o seu próprio livro escrito por ele. Provérbios no capítulo 4, estou procurando aqui, Provérbios capítulo 4, vejamos aqui os sábios conselhos que Salomão deu a seu filho, que obviamente também, é claro, serve para nós. Capítulo 4, versículo 1, ele diz o seguinte: ouve, filhos, a instrução do teu pai, e estai atento para conhecerdes a prudência, a cautela. Portanto, ele está chamando a atenção dos seus filhos para um conhecimento mais profundo, para um conhecimento mais elevado, para um conhecimento de relacionamento com Deus. E o versículo 5
Versículos 5 a 7, 5, 6 e 7, ele vai dizer o seguinte: adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. Versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega todo o que possuis na aquisição de entendimento. Olha que o que Salomão está dizendo a seus filhos é algo sério e que ele está dizendo também a nós. Olha, a sabedoria é coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, ainda que você tenha que vender tudo que você tem e conseguir a sabedoria, faça isso porque ela te elevará. É verdade, querido, que quando tratamos da sabedoria humana, da sabedoria secular que nos vem através das escolas, dos livros, que são eficientes e bons nas nossas vidas, também essa sabedoria nos elevam. É por isso que nós temos hoje os mestres, os doutores e mestres, os PhDs, os cientistas, tantas pessoas que desenvolveram a sua mente humana através dos livros e do conhecimento secular nas escolas. E muitos deles se saíram tão bem que hoje se elevaram, hoje são pessoas que ganham bem por causa da sua profissão essa que eles conseguiram através do conhecimento secular. Porém, Salomão não está falando dessa sabedoria, ele fala sobre a inteligência. Ele falou aqui sobre a inteligência. A sabedoria deve ser guardada, a inteligência deve ser guardada. Ele está falando de uma sabedoria, de uma inteligência muito mais elevada, muito mais profunda, muito mais precisa do que toda a sabedoria que nós obtemos neste mundo através das escolas. Repito, embora as escolas sendo profundamente necessárias, muito importante. Porém, eu estou fazendo uma comparação de uma sabedoria e de outra sabedoria para que possamos compreender as Escrituras. Aquilo que recebemos dos nossos mestres na escola enriquece a nossa mente, mas o que recebemos da Bíblia enriquece a nossa alma, enriquece o nosso coração. Aquilo que recebemos das escolas enriquece o nosso conhecimento secular. Mas o que vem das Escrituras Sagradas enriquece o nosso conhecimento espiritual. Aquilo que vem das escolas nos faz conhecer as matérias deste mundo, nos faz defender até uma tese neste mundo. Mas o que vem do conhecimento das Escrituras nos traz um conhecimento daquilo que é celestial, daquilo que é espiritual. Portanto, nos faz mestres na palavra de Deus, no conhecimento de Deus. É por isso que Jesus, quando esteve aqui na terra como homem, ao discorrer a sabedoria que Deus havia lhe dado na idade de 12 anos no templo em Jerusalém, o povo lhe perguntavam a si, de onde veio esta sabedoria? Esse menino não é filho de José e Maria? De onde veio esta sabedoria? Ele não estava usando a sabedoria deste mundo. Ele estava usando a sabedoria que veio dos céus, a sabedoria que veio do Pai, a sabedoria que veio, que hoje nós temos através das Escrituras. Ao ler as Escrituras, nós temos esta sabedoria. Salomão, aqui aconselhando o seu filho, observa o que ele diz no capítulo 18 ainda, eu vou ler, capítulo 18 de Salomão, ou seja, de Provérbios, que é o livro do rei Salomão, escrito por esse rei de Israel. Ele diz no capítulo 18, versículo 15, é um versículo importante: o coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Olha que ele está falando aqui de inteligência e sabedoria, ele está falando da mente e do ouvido. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: a palavra está perto, na tua boca, no teu coração.
Se com a tua boca, se com os teus ouvidos ouvirem a palavra, com o teu coração crer, então será salvo. Ele está dizendo, então tornar-se-á a pessoa sábia para o reino de Deus. Ainda, Salomão diz alguma coisa interessante quando ele fala sobre a sabedoria e o entendimento, a inteligência. Ele diz que essas coisas devem serem guardadas no coração. No capítulo 19, versículo 8 de Provérbios, capítulo 19, versículo 8, ele diz o seguinte: o que adquire entendimento ama a sua alma, o que cultiva a inteligência achará o bem. Observa que ele está falando aqui de algo muito profundo. E ele diz que essas coisas é para serem guardadas aqui dentro do coração, porque ele adquire conhecimento, ele adquire inteligência, quer dizer, ele se torna sábio, como disse Paulo a Timóteo, para a salvação, para a vida eterna. O capítulo 4 de Provérbios, Salomão diz que o depósito desses conhecimentos, dessa sabedoria, deve ser no coração. Olha aqui o que ele diz no capítulo 4 de Provérbios, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Repito mais uma vez. Por mais que as escolas nos forneçam uma vida boa, nos proporcione pelo conhecimento secular uma vida boa, uma vida elevada entre os homens pelo conhecimento que recebemos. A Bíblia Sagrada diz que a sabedoria que vem de Deus no coração, ela é a fonte ou se torna a fonte de toda a vida eterna. O nosso coração, quando adquire conhecimento e sabedoria, então nós temos a fonte verdadeira do conhecimento de Deus para a vida eterna. Não se pode comparar a sabedoria que essas escrituras trazem para nós com a sabedoria que o mundo traz para nós. São duas sabedorias, diria mais uma vez, importantes, porém a sabedoria espiritual te prepara para a salvação que há em Cristo Jesus. Qual tipo de sabedoria a qual Salomão se referia nesse momento? Com certeza não é a sabedoria humana. Ele se referia à sabedoria espiritual, a sabedoria que emana da palavra de Deus. Eu gostaria de, na próxima mensagem, continuar falando sobre o poder das Escrituras dentro desse âmbito de sabedoria espiritual que prepara-nos para uma vida melhor, para uma vida essencial, para uma vida abundante, para uma vida completa. Estou falando da vida eterna. Nós vamos terminar orando e pedindo a Deus que essa palavra possa te interessar e falar ao teu coração. Isso é muito importante e que você possa, querido irmão, querido amigo, se interessar mais ainda por estas escrituras. Você possa se interessar ainda mais pela Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Esse conjunto de princípios que só tende a nos elevar em conhecimento espiritual, e quanto mais conhecimento espiritual nós temos, mais próximo nós estamos de Deus, mais amigos nos tornamos de Deus, mais Ele se revela a nós. Não importa o quanto de conhecimento você tem da Bíblia, não importa o quanto você tem de Deus na sua vida, o mais importante é o quanto Deus tem de você nas suas mãos. Se você tiver nas mãos de Deus, se o seu conhecimento estiver pautado nas Escrituras Sagradas, isso significa que você tem se desgastado para este conhecimento, e você se desgastando para este conhecimento, você está
sendo refeito ou sendo possuído por Deus para uma vida de comunhão com Ele. Ele se revela a nós através das Escrituras. Portanto, leia, leia, leia as Escrituras, examine as Escrituras, tome conhecimento, como disse o profeta Isaías, buscai no livro do Senhor e lede. Deixa que a Bíblia te instrua, deixa que as Escrituras sagradas te conduza pelo caminho certo, pelo caminho da salvação. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pelos momentos que aqui estivemos diante da Tua palavra, diante da Tua presença, das Escrituras, desse conjunto de princípios divinos que o Senhor deixou escrito para que pudesse nos nortear, ó Deus, nos dirigir e nos ensinar. Abençoa, Pai, as pessoas que estão me acompanhando através desta mensagem, de outras mensagens que já foram pregadas. Que o Teu Espírito esteja lhes guardando, lhes conduzindo, ó Deus, e dando a eles um dia na Tua presença. Mas sobre tudo isto orientado pelo Teu Espírito por meio da Tua santa e bendita palavra. Eu oro agradecido no nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meu querido, até a próxima mensagem, se Deus nos permitir. Obrigado pela gentileza de nos assistir.